Olá pessoal, agora nós vamos iniciar a nossa terceira aula. Nós vamos começar a falar sobre as formas de classificação da pesquisa. Então, esse assunto, a classificação da pesquisa, quando eu vou fazer? No final do trabalho, depois que você terminar o artigo. É obrigatório esse assunto aparecer no seu artigo? Não. É bom? Sim. Obrigado não, mas é bom. Porque ele vai dar uma dimensão, uma clareza para quem está lendo o seu trabalho. Vocês vão entender por quê. Então, logo depois dos elementos da pesquisa, aqueles assuntos que nós trabalhamos no vídeo 2, você pode elaborar um parágrafo e apresentar a classificação da pesquisa. Bom, então, como seria a classificação dessa pesquisa? Quais seriam os critérios? A finalidade. A pesquisa ela pode ser básica ou aplicada. O que seria uma pesquisa básica? Ela só gera um conhecimento. Ela não tem uma aplicação imediata. Geralmente são pesquisas de alto custo da física, da matemática, da engenharia, da saúde, que a partir dessas pesquisas básicas, no futuro e com o tempo, gradualmente, outras pesquisas vão sendo realizadas ao ponto que essas novas pesquisas, esses desdobramentos, eles podem se tornar conhecimentos aplicáveis, desenvolvimento de técnicas, de ferramentas. Então, a pesquisa básica não é a pesquisa que nós vamos fazer. O Albert Einstein, a NASA, por exemplo, o Albert Einstein, no contexto que ele elaborou a sua pesquisa ela era básica. A partir dela, hoje que essas pesquisas estão se desdobrando. A NASA realiza várias pesquisas básicas. Então, a pesquisa básica seria isso. Não gera só um conhecimento, mas não tem uma aplicação imediata agora. Já a pesquisa aplicada gera um conhecimento prático e aplicável nesse momento. No caso da nossa pesquisa, do artigo aqui da pós-graduação, é uma pesquisa o quê? Básica ou aplicada? Ela é aplicada. Um outro critério, quanto ao objetivo. A pesquisa pode ser exploratória, é quando nós vamos estudar, pesquisar, explorar uma coisa nova. Então, na área de saúde, existe uma pesquisa nova? Sim, existe. Algo que poucas pessoas exploraram, pesquisaram, que é algo novo? Sim, é uma pesquisa muito mais difícil, exige muito mais esforço e muito mais dedicação e, consequentemente, mais inteligência também. Bom, o que seria a pesquisa descritiva? Então, vou dar o exemplo de novo da liderança servidora. Imagine que eu decida pesquisar o assunto da liderança e o tema da liderança servidora. A partir da obra O Monge Executivo, de James Hunter. Lá no livro consta os princípios da liderança servidora. Se eu não me engano, são 7 princípios, 7 ou 10, não lembro. Você pode descrever esses princípios? Pode. Somente descrevê-los? Sim, não tem problema. Como eu posso fazer isso com um processo, um procedimento, uma ferramenta? Enfim, essa seria a pesquisa descritiva. E o que seria a pesquisa explicativa? Quando eu realizo análise, observações. Então, eu não preciso necessariamente... Aí, quando eu descrevo os princípios da liderança servidora, ao mesmo tempo que eu vou descrevendo, eu posso realizar análises, reflexões, verificando no contexto brasileiro, no contexto berlandense, a viabilidade da aplicação daquele princípio. Pode acontecer isso? Sim. Ou um processo. Posso descrever um processo, as etapas dele, e verificar a aplicação da etapa A no contexto da minha empresa, o que não vai funcionar bem,
já a etapa B funciona bem, eu posso fazer isso. Então, nesse caso, além da descrição, que é uma coisa objetiva, aí nós vamos utilizar citações. Eu também realizo análise e explicações e reflexões. Então, nesse caso aí, seria uma pesquisa descritivo-explicativa. A explicativa, eu não descrevo o processo, a ferramenta que eu estou analisando. Eu apenas o explico. A descritiva, eu apenas vou listar as etapas de um processo. Agora, o que geralmente acontece? É uma pesquisa descritiva e explicativa. Essa é a mais comum. Pode ser que seu trabalho se enquadre dentro desse critério. Bom, prosseguindo. Procedimentos. Essa parte é importante. Procedimentos seriam os métodos. Minha pesquisa é bibliográfica, documental, experimental, por exemplo. Eu escolhi o tema da liderança servidora. Então, eu quero apenas realizar reflexões sobre o tema. Descrever, por exemplo, e analisar os princípios da liderança servidora. Nesse caso, seria uma pesquisa bibliográfica, porque eu não fiz um trabalho de campo. Agora, quando eu faço uma pesquisa com documentos, por exemplo, um relatório, uma fonte, um vestígio, um relatório da empresa, um documento jurídico, uma norma. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma análise documental. Geralmente, a análise documental ela é um estudo de caso, que é, por exemplo, uma técnica de pesquisa, que é muito comum. Então, dentro do trabalho de vocês, do artigo, você pode escolher fazer apenas reflexões, aí uma pesquisa bibliográfica. Se você tem a intenção de analisar uma norma, um relatório, aí nesse caso, sua pesquisa em relação aos procedimentos é uma pesquisa documental. Agora, você pode ir para um laboratório, uma oficina, e lá realizar a pesquisa? Sim. Não seria o trabalho de vocês, que seria um trabalho mais de campo. Claro, pode ser que um aluno decida fazer um trabalho de campo na sua empresa? Sim. Aí seria um trabalho, quando a gente coloca laboratório, você pode entender também como um trabalho aí de campo, certo? Então você tem essas possibilidades. O que predomina? Predomina o trabalho bibliográfico. Em segundo lugar, é muito comum o trabalho documental e depois um trabalho experimental, um trabalho de campo. Geralmente, o que predomina aí nas pesquisas são as pesquisas bibliográficas. A natureza pode ser qualitativa, quando nós não utilizamos dados, estatísticas e tabelas e números. Ela pode ser qualitativa. A pesquisa quantitativa é quando nós usamos as estatísticas e números. A qualitativa não utilizamos. E a pesquisa quali-quantitativa, quando eu utilizo números, estatísticas e faço análise, reflexões. Então, por exemplo, fiz um trabalho de campo, apliquei um questionário, fiz a coleta desses dados, montei um gráfico. A partir daí, o que eu tenho? Uma pesquisa quantitativa? Sim, por enquanto só quantitativa. Mas a partir do momento que eu estou analisando esses dados, é uma pesquisa quali-quantitativa. Uma pesquisa apenas quantitativa, geralmente é a pesquisa da matemática. A pesquisa qualitativa, ela é muito comum nas humanas, e a pesquisa quali-quantitativa, geralmente, ela é mais comum na área da saúde. Não quer dizer que, por exemplo, na área de saúde não tenha uma pesquisa qualitativa. Pode existir, sim, certo? Então, quando você terminar o seu trabalho, você vai ter essa noção muito clara. É só você voltar a esses
esses slides que você consegue fazer a classificação se você decidir fazer essa classificação. Local de realização pode ser um laboratório, pode ser campo. Aqui estou fazendo uma distinção entre o laboratório, que tem lá as tecnologias, os equipamentos, e o trabalho de campo, que pode ser uma escola, um hospital, uma empresa, uma igreja, uma instituição, ou lugar indefinido. Um exemplo, pesquisa bibliográfica. Não é nem laboratório, não é um trabalho de campo, é um trabalho em lugar indefinido. Então, nesse caso, você não vai aplicar o critério. E as técnicas de pesquisa? Essa parte é muito importante. Você tem a opção de fazer coleta de dados, entrevista, questionário. Você pode utilizar formulários. Nesse caso, a coleta de dados, em relação a uma entrevista, questionário, você pode utilizar um questionário que já existe, que um autor te fornece, ou você pode elaborar um questionário. Nesse caso, nos dois casos, se você elaborar o questionário, é importante você mencionar no seu texto os elementos que você utilizou no questionário e colocar no final, nos anexos, o modelo do questionário ou também o modelo de questionário fornecido pelo autor. Certo? Então, a coleta de dados seria isso. Então, a coleta de dados é um trabalho de campo. O que seria um estudo de caso? Então, exemplo, eu quero analisar um processo criminal. Esse documento, ele é um estudo de caso. Um médico que vai analisar o prontuário por exemplo, de um paciente, é um estudo de caso. Um psicólogo que faz as suas anotações e que tem os seus relatórios, é um estudo de caso. Você que trabalha numa empresa, que tem lá a ficha, o relatório do funcionário, toda a sua vida, né, toda a sua, ou não só do funcionário, mas da equipe ou da própria empresa, você pode, a partir desses relatórios, você pode fazer um estudo de caso. É bem interessante. Dá um pouco de trabalho, mas é bem legal. Depende também do estudo de caso, que vai te dar um trabalho maior. O pessoal da psicanálise usa muito estudo de caso. O que seria essa pesquisa ex post facto? Seria uma pesquisa que ocorre depois que o fato não existe mais. Por exemplo, uma escola não existe mais. Como é que eu vou fazer a pesquisa disso? Aí eu vou entrevistar pessoas que estudaram naquela escola, documentos daquela escola ou de uma empresa. Então, seria esse tipo de pesquisa. Geralmente ela é feita mais mestrado e doutorado. Aqui tem uma pesquisa interessante, que é a pesquisação. O que é a pesquisação? Ela sempre está voltada para resolver um problema. Então, imagine a seguinte situação. Você tem um problema na sua empresa, que é o desempenho dos funcionários, dos colaboradores. Você quer fazer uma pesquisa para contribuir para elevar os resultados financeiros, ou, sei lá, melhorar o serviço, o atendimento. Você, então, vai até a empresa, entende toda a situação. Isso é importante se você descrever a situação que está gerando os maus resultados. Você faz uma parte descritiva. A partir disso, surgem ideias que você desenvolve um plano de ação. Bom, aí esse plano de ação, você vai fazer o seguinte: você aplica o plano de ação? Não, você não aplica o plano de ação. Esse plano de ação, nesse caso, a pesquisação, além de você elaborar o plano de ação, você aplica ele. Então, resumindo, a pesquisação é assim: você entende o que está acontecendo, elabora o plano de ação, aplica e coleta os resultados. Então, você participa de todo o processo enquanto pesquisador. É uma pesquisa interessante? Muito interessante.
Mas você tem que ter tempo para isso e disposição também. Alguns alunos fazem isso? Sim, fazem. Essa seria, portanto, a pesquisa-ação. Agora fica mais fácil de entender a pesquisa participante. Você entende a situação, descreve ela, elabora o plano de ação, mas não aplica ele. Essa é a diferença. A pesquisa participante, ela para no meio do caminho. A pesquisa-ação, ela vai até o final. Agora, é importante nesses dois tipos de pesquisas, a ação, pesquisa-ação e pesquisa participante, você descrever todas as etapas realizadas. Por exemplo, o plano de ação. Qual foi, dentro do plano de ação, quais foram as medidas tomadas? A, B, C, D ou E, certo? Então ficou claro aí a diferença entre as duas. A pesquisa participante, ela vai até o plano de ação, e a pesquisa-ação, a próprio nome fala, ela vai até o final. Ela aplica o plano de ação e coleta os resultados. Você precisa de tempo para aplicar os resultados também. E a pesquisa bibliográfica? Seria aquela pesquisa onde, aí no caso é uma técnica também, onde eu faço reflexões, análises do tema e do assunto. Bom, existem outras técnicas, eu coloquei só as principais. Existem outras como experimentação, indução e dedução. Essas dedução e indução é mais no campo da filosofia, também inferência no campo da filosofia, análise de elementos estatísticos, muito da matemática e da própria estatística, experimentação em laboratório, que não é o caso aqui, que são pesquisas diferentes ou mais aprofundadas. Bom, então nós finalizamos agora a nossa terceira aula. Um abraço.